Olá, gente, tudo bom? Professor Carlos, de novo aqui com vocês para o 7º ano falando sobre números inteiros. Hoje iremos dar continuidade aos números inteiros. Mas vocês lembram que na última aula eu passei um desafio para vocês fazerem? Então vamos resolver? O desafio era o seguinte, acompanhe aqui na tela. Uma equipe de futebol marcou 17 gols e sofreu 20 gols em certo torneio. Indique com um número inteiro o saldo de gols dessa equipe. Gente, se ele fez 17 e levou 20, quer dizer que o saldo dele é um saldo o quê? Negativo. De quanto? De 3, então quer dizer que é menos 3. Então ele tem um saldo de menos 3. Será que acertaram? Espero que sim, né? Então vamos continuar. Hoje iremos ver o conjunto dos números inteiros. Iremos formalizar esse conjunto. Tá? Na aula passada nós falamos sobre a utilidade, onde é que vocês encontram os positivos e os negativos. E hoje iremos ver esses conjuntos, como é que a gente forma eles. Então primeiro vamos relembrar, relembrando o conjunto dos números naturais. Então vejam aqui, quem são os naturais? Os naturais, gente, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o infinito. Ou então você pode colocar o quê? 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o infinito, certo? Esses números que estão aqui, eles correspondem aos inteiros positivos com o 0, ok? Então os naturais é a mesma coisa que os inteiros positivos com o 0, ok? E temos aqui também, ó, conjunto dos números inteiros negativos. Quem são eles? Começa lá no infinito negativo e vem menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Se eu pegar essa parte negativa, essa parte positiva e o 0 e juntar, eu tenho formado quem? O conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é o 0, para a sua direita, os positivos, sempre de 1 em 1, e para a sua esquerda, os negativos, também sempre de 1 em 1. Ok? E representando esses números numa reta numérica. Temos aqui uma reta, onde eu tenho o 0, para a direita, os positivos, para a esquerda, os negativos. Vamos agora, com isso que nós vimos até aqui, fazer uma aplicação. E vocês vão resolver comigo. Hoje o desafio é com vocês agora comigo. Então, vejam aí. Primeiro, vamos para a tela. Considere o conjunto dos números inteiros e diga qual o valor é. Primeiro, o antecessor de 0. Gente, antes de vocês responderem, para quem não sabe, antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem logo depois. Então, quem é o antecessor do 0? Quem vem antes do 0? Isso, o menos 1. O menos 1 é o número que vem antes do 0. Lembrem da reta numérica, ele vem antes. Próximo, o sucessor de menos 4. Quem vem logo depois do menos 7? Quem é? É o menos 6. Logo depois do sucessor do menos 6, 7 é menos 6. O próximo. Quem é o antecessor de menos 3? Então, quem vem antes do menos 3? Pense na reta numérica. Menos 3 aqui. Quem é que vem antes dele? Quem é? O menos 4. E agora, o sucessor de 3. Logo depois do 3, o 4. Muito bem. E vamos para a próxima. Nessa próxima, a gente vai localizar onde estão os números abaixo na reta. Então vejam, aqui eu tenho alguns números, mais 5, menos 2, menos 5 e mais 3. Onde é que eles estão aqui? Cada tracinho desse, coloquei aqui, ó, 0 e mais 1. Quer dizer que de um tracinho desse para outro é uma unidade, certo? Onde é que está o mais 5? Será que é a letra D? Será que é o C? Será que é o B? Quem seria? Respondam aí. Isso, é o B. Pode ver, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o B. E quem é? Quem é o menos 2? Tá onde o menos 2? Tá na letra F. E o menos 5? Onde é que será que está o menos 5? Isso mesmo, lá na letra D. Pode ver, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E onde é que está o mais 3? A gente aprendeu, né? Mais 3 do lado direito, 0, 1, 2, 3. É a letra E, mais 3, certo? E agora, gente, vamos continuar o assunto de números inteiros falando sobre módulo. Módulo ou valor absoluto. E o que seria módulo ou valor absoluto? Veja a situação que está aqui, ó. Nós temos aqui menos 3 e eu tenho 3. Tanto o menos 3 como o 3, os dois,
até o zero tem a mesma distância, porque distância é um valor positivo. Então, o módulo é justamente a distância desse número até chegar no zero. Então, o módulo de um número inteiro é a medida de distância entre o ponto que representa esse número até a origem da reta, ou seja, até o zero. Tá? E uma observação é a seguinte, o módulo de um número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo, porque estamos falando sobre medida, certo? Continuando, alguns exemplos. Só uma observaçãozinha, para indicar módulo, nós indicamos também com duas barrinhas em pé, certo? Para indicar módulo. Então temos aqui, ó, quem seria o módulo de menos 5? Número o quê? Positivo. A distância do menos 5 até o zero é de 5 unidades. E a próxima? Qual o módulo de mais 11? A distância do 11 até o zero é 11. E próxima? Eu tenho aqui, ó, o módulo de menos 7 somado com o módulo de 2. Gente, são positivos. O módulo de menos 7 é 7. E o de 2 é 2. Você soma 7 mais 2 e vai dar 9. Ok? Continuando. Nós temos aqui, ó, números simétricos ou opostos. O que seria isso? Acompanhe aqui essa figura. Veja que eu tenho aqui, ó, o menos 1 e o mais 1. Todos os dois, o menos 1 e o mais 1, eles estão à mesma distância da sua origem, que é o zero. Se eu pegar o menos 2 e o mais 2, os dois também estão à mesma distância do zero. Se eu pegar o menos 3 e o mais 3, os dois também estão à mesma distância do zero. Esses números são chamados de simétricos ou opostos. Eu tenho o menos 3 aqui, do outro lado eu tenho o mais 3, certo? Então, números que têm sinais diferentes e têm o mesmo módulo são opostos ou simétricos. Então, veja aqui alguns exemplos. Qual é o oposto de mais 8? Se eu tenho aqui o mais 8, do outro lado eu tenho quem? O menos 8. Então, o oposto de mais 8 é menos 8. E qual seria o oposto de menos 7? Se eu tenho menos 7 de um lado, do outro lado, com o mesmo númerozinho, só que sinal contrário, eu tenho quem? O mais 7. Então, nós temos aqui os números simétricos ou opostos. E agora, iremos comparar os números. Gente, comparar um número é dizer se ele é o quê? Ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é igual. Isso é comparar os números, certo? Então, nós vamos comparar aqui. E vamos usar os sinais maior que, menor que ou igual. Então, vamos fazer aqui e vocês vão fazer comigo agora, certo? Então, vamos lá. Compare aqui comigo. Mais 2. Mais 2 é maior ou é menor do que 5? Pensem na reta numérica. Tá, aqui é a reta. Eu tenho um 2 aqui e lá na frente, para a direita, o mais 5. Então, mais 5 seria maior. Então, quer dizer que o 2, ele é o quê? Menor. E o menos 4 e o mais 3? Menos 4 está mais lá para a esquerda e mais para a direita está o mais 3. Quer dizer que o menos 4 ele é o quê? Também menor. E menos 2 e menos 12? Dois números negativos. Quem é menor? Quem está mais lá embaixo, mais na esquerda. Quem é? O menos 12. Quer dizer que o menos 2 ele é o quê? Maior. E o próximo? 0 ou menos 7? A gente pensa 0, 0 não tem nada, menos 7. Menos 7, se fosse pensar em dinheiro, menos 7 ou dívida, saldo, está bem menor. No caso, a situação está bem pior. Então quer dizer que o 0 está melhor do que o menos 7. Então quer dizer que o 0 ele é o quê? Maior. Para a gente resumir, seria o seguinte. Se você tem dois números inteiros diferentes na reta numérica, o menor deles é o que está à esquerda do outro. Então, se você vai comparar dois números inteiros, quem está mais o quê? Para a direita vai ser o maior, certo? Então, vamos lá. Continuando, eu tenho aqui um desafio para vocês. Esse desafio não vai ser para casa hoje, é para vocês fazerem comigo agora. Vamos colocar esses números aqui na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, observem esses números. Quem deles é o menor? Quem? Isso, o menos 10. Depois dele, quem é o menor? Muito bem, o menos 6. E depois do menos 6, quem seria ele? Será que é o mais 5? Quem é? O menos 2. E depois do menos 2, quem é o próximo? O 0. Depois do 0, quem é? O mais 5. Depois do mais 5, quem seria? O mais 7.
E por fim, eu tenho aqui o 9. Veja que eu não coloquei o sinal no 9. Por quê? Se você colocar o sinal de positivo ou somente o 9, ele é a mesma coisa. Quando for negativo, não. Tem que colocar o sinal. Então, o próximo seria 9. E aqui nós temos os números na ordem crescente. Então, assim a gente finaliza os números inteiros, essa parte introdutória de quem são os inteiros, de onde que usa, quem é módulo e quem é simétrico. Então, valeu, gente. Até a próxima aula e bons estudos para todos.